Queridos, bom dia, feliz sábado, final de semestre, mas aqui nós temos a nossa comunidade e alguns alunos que ainda estão conosco. Deus seja louvado pela sua presença. Depois de alguns meses de intensas atividades acadêmicas, nós já sentimos certa falta de alguns alunos que já estão em viagem. Inclusive, falando nisso, deixe-me fazer pelo menos uns 2 ou 3 pedidos de oração especial para vocês, tá? Primeiramente, orem pelos nossos alunos. Oi. Ore pelos nossos alunos que estão nas férias, alguns estão viajando, outros já estão lá nas equipes de comportagem. Férias para estudante é um desafio grande. Se você já foi aluno, sobretudo em nossas instituições, sabe o desafio que é o período das férias e a apreensão que os nossos alunos e suas famílias ficam. Então não esqueçam em suas orações pessoais, orem pelos nossos estudantes dos diversos cursos que nós temos aqui em nossa instituição. O segundo pedido é pelos nossos funcionários e obreiros. Alguns também saíram em férias nesse período. Então, alguns estão em viagem, outros já chegaram em seu destino, alguns vão tirar férias daqui a uma semana. Até julho vai ter gente ainda saindo para desfrutar o seu período de descanso anual. E é um grupo também que merece as nossas orações. Então, pelo menos esses 2 grupos, nós podemos dedicar alguns momentos de intercessão para que dê tudo certo e quando chegarmos em agosto, possamos receber a nossa comunidade acadêmica de volta para então iniciarmos o segundo semestre de atividades aqui no nosso UniAN, tá? Você que nos assiste pelo YouTube também, seja muito bem-vindo. E eu quero convidar vocês que estão aí nos assistindo pela internet e vocês que estão aqui conosco, abra sua Bíblia aí em Salmo 39. Esse será o texto que nós iremos utilizar para a nossa reflexão bíblica desta manhã. Volte toda a sua atenção para Deus neste momento. Esse é o momento de adoração, então dispense o seu celular, a menos que seja para acessar a palavra de Deus. Fique atento àquilo que Deus preparou para você nesta manhã. O verso que nós iremos refletir é o verso 2, e para que isso seja feito segundo a vontade de Deus, eu te convido a fechar os olhos e vamos buscar a sabedoria do universo. Pai bondoso, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Que nosso coração seja um coração de verdadeiros adoradores. Nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra e que teu Santo Espírito permeie este ambiente que é sagrado. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Na madrugada de janeiro de 1971, aconteceu um derramamento de petróleo na Baía de São Francisco, na Califórnia. Para a época, foi um maior desastre natural. Imagine você as aves marinhas, como não ficaram, mortandade de muitos peixes, e as praias repletas do petróleo que a maré estava trazendo. As pessoas, os moradores ali estavam na tentativa de salvar algumas aves, como pelicanos, gaivotas, etc., tentando tirar o óleo daquelas aves, para assim devolvê-las para a natureza. Um certo indivíduo chamado John Davis, um ambientalista, ele foi até aquele lugar, e quando ele viu o tamanho do desastre, ele prometeu para si mesmo que jamais andaria de carro novamente. Então, foi uma decisão única. Mas o seu objetivo era influenciar outras pessoas que não andassem de carro para que não houvesse mais necessidade de processamento de petróleo. Mas, por incrível que pareça, e para a sua decepção, as pessoas não aceitaram o desafio que ele fez. As pessoas diziam para ele: por que você está tomando tal atitude? Uma vez que você não usa o petróleo,
vai sobrar mais petróleo para outras pessoas usarem. Então, nós vamos continuar usando petróleo. Decepcionado com a sua luta, sua tentativa de mudar a mente das pessoas através das orientações que ele ministrava, ele resolveu então passar 24 horas em silêncio, sem falar nada, com ninguém. Passou-se as 24 horas, ele gostou da experiência, então ele resolveu passar uma semana sem falar com ninguém. Então, de 24 horas, agora era uma semana. Passou uma semana, ele disse, não, eu vou passar um ano. E dessa decisão de não se comunicar mais com ninguém devido à sua decepção, ele então passou 7 anos em silêncio. Seu nome, John Davis. Ele só se comunicava por mímica. E ele conseguiu, ao longo desses 7 anos, terminar uma graduação, concluir o seu mestrado e um doutorado sem falar. Só por mímica. Mas, a despeito das conquistas, você imagine o que aconteceu com ele. Não se comunicava mais com as pessoas. Seus relacionamentos foram interrompidos. E aquilo que para ele parecia grande vitória se construiu uma verdadeira derrota. E quando nós lemos Salmo 39, verso 2... o texto bíblico diz assim, emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O Salmo 39, queridos, é a oração de um homem profundamente doente, que reconhece a soberania de Deus sobre seus erros, tenta guardar sua dor para si. Davi estava passando por um problema, provavelmente de chagas, decorrente de uma disciplina imposta por Deus para ele. Você pode conferir isso lá no verso 10 e no verso 11. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é a redundância do texto. Emudeci em silêncio. Aqui nós temos uma figura de linguagem interessante que é muito comum na Bíblia, chamado de pleonasmo bíblico ou redundância enfática. Vários textos da Bíblia você vai encontrar esse tipo de redundância. Por exemplo, 2 Samuel 18, 36, chorar com grande choro. Gênesis 27, 34, gritar com grande clamor. Gênesis 2, 17, morrendo morrerás. Marcos 4, 41, temeram com grande temor. E Mateus 2, 10 também tem um texto que nós temos um pleonasmo bíblico, alegraram-se com grande alegria. Veja, na Bíblia, tanto no grego quanto no hebraico, a redundância não é um erro, mas sim um recurso literário essencial para dar ênfase máxima, expressar intensidade dramática ou indicar certeza absoluta de um ato. Ou seja, quando Davi diz assim, emudeci em silêncio, ele está dizendo que ali havia um emudecimento completo, uma paralisia autoimposta da sua fala. Ele resolveu não falar nada, ele resolveu ficar calado. O verbo descreve um silêncio deliberado. Diante das dificuldades que Davi estava enfrentando, ele resolveu se calar. Ele diz lá no verso 1, guardarei os meus caminhos. Agora observe, o silêncio de Davi não era a ausência de sentimentos. Na realidade era a repreensão de sentimentos, ele reprimiu os seus sentimentos. Por isso é que o versículo seguinte afirma, meu coração ardia dentro de mim. O salmista, queridos, tenta controlar a dor pelo silêncio, mas o silêncio produz combustão interior. Quantas e quantas pessoas não fazem como Davi, tentando se cercar com o seu próprio silêncio? Aqui nós temos pelo menos 3 ideias teológicas que eu gostaria de compartilhar com vocês, com significados espirituais tremendo. O primeiro é a insuficiência do autocontrole humano.
Nós gostamos de controlar as coisas. E é por isso que nós não somos tão ávidos a mudanças, porque diante de mudanças parece que estamos perdendo o controle, porque é algo que nós não conhecemos. O desconhecido parece que está fora do nosso controle. O Salmo revela uma tensão teológica crucial. O esforço puramente humano para conter as emoções diante da soberania de Deus falha. Davi tenta usar a força de vontade para não pecar com as palavras, mas o seu coração continua cheio de dúvidas e amargura. Então, mergulhar no silêncio, nessa forma como Davi fez, só o levou a mergulhar mais e mais na dor e na amargura e também nas dúvidas. Segundo, o perigo da repressão espiritual. Teologicamente, o texto adverte contra o falso silêncio piedoso. O silêncio que se recusa a dialogar com o Criador afasta o homem da graça e transforma a provação em um abismo de desespero. Quanto mais silentes, mais distantes de Deus, mais desesperados, mais afundados no abismo. A terceira lição teológica, queridos, nós podemos ver aqui uma tensão entre a soberania divina e a fragilidade humana. O silêncio de Davi não nasce do temor de falar totalmente contra o julgamento de Deus. Aqui nós temos um reconhecimento implícito de que Deus é justo em sua disciplina, mas o salmista descobre que a fragilidade humana não aguenta o peso do silêncio absoluto diante do Criador. Seria uma espécie de teologia da lamentação. O silêncio que Davi pensava que iria resolver seu problema, na realidade começa a afogá-lo em suas mágoas. Esse é um dos grandes problemas da humanidade. As pessoas que buscam refúgio em suas câmaras, e eu não digo silêncio diante dos homens, silêncio diante de Deus. E as pessoas vão defiando, e vocês têm exemplos notórios disso ao seu redor. Quantas pessoas não vivem doentes mentalmente, sofrendo dentro do seu próprio espectro de silêncio? Não abre o coração para Deus, e o abismo vai se abrindo e a pessoa vai mergulhando dia a dia. Sabe, queridos, o silêncio pode matar a vida espiritual. Esse silêncio autoimposto, semelhante a uma certa piedade. Eu quero apresentar para vocês pelo menos 3 erros silenciosos que matam a vida espiritual daqueles que seguem a Deus. Primeiro, quando a prática substitui a presença. Existe um ponto silencioso onde o relacionamento vira rotina. Isso acontece, inclusive, nos casamentos. É fazer sem conhecer. Quantas pessoas não são adventistas e não conhecem a Deus genuinamente? O próprio Jesus Cristo advertiu no Evangelho de João: e a vida eterna é esta, que conheçam a mim como Deus verdadeiro, a ti como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer no hebraico é a palavra yadá, e não é informação, porque aqui, como vivemos uma comunidade acadêmica, as pessoas têm acesso à informação fácil. Nós sabemos muito a respeito de Deus, de características de Deus, mas conhecer na Bíblia é intimidade profunda. Muitos cristãos, muitos adventistas conhecem sobre Deus sem realmente conhecê-lo. É conhecer sobre. Veja como isso neutraliza até mesmo o fato do nosso testemunho.
Conhecer de forma intelectual é diferente de conhecer de forma íntima. Bart Ehrman, um teólogo, um grande teólogo, e conhece sobre Deus, mas se tornou um agnóstico, não acredita que esse Deus existe. Então, esse é um exemplo cabal de que é possível a gente conhecer Deus de forma intelectual sem se relacionar com Ele. Pessoas que oram, leem, frequentam a igreja, devolvem os dízimos, guardam sábados, mas não se conectam com Deus. É o mesmo alerta feito à igreja ativa, mais vazia de Éfeso, de Apocalipse capítulo 2, onde a Bíblia diz que aquela igreja esqueceu o seu primeiro amor, ou seja, abandonaram o primeiro amor, não abandonaram a obra, a disciplina, abandonaram o principal, abandonaram o amor. O erro aqui, queridos, não é ausência de prática, é presença sem encontro. E isso gera um fenômeno invisível, uma vida espiritual funcional, porém desconectada. Pessoas que são religiosas, mas não são espirituais. Adventistas nominais. Se a sacudidura começasse hoje, essa é uma pergunta retórica que envolve todos nós permaneceríamos ou seríamos descartados? Se o peneiramento, se as dificuldades inerentes profeticamente ao tempo do fim iniciasse neste momento, nós suportaríamos, viveríamos em fidelidade para defender a nossa fé? Uma outra pergunta: a sua fé é vivida por convicção ou por conveniência? É bonito ser adventista, é legal fazer parte aí de uma sociedade, meu vizinho é, minha família é, e eu vou para a igreja, a igreja é bonita, tem uma música boa, agradável, eu gosto de ser adventista, nós curtimos, passeamos juntos, tem os eventos grandes. Nosso adventismo é por convicção ou é por fé? Ou é por conveniência? É uma pergunta que todos nós, cedo ou mais tarde, seremos cobrados em responder. Pessoas que não suportam um jogo de futebol na sexta-feira à noite. Ah, o Brasil vai jogar. Brasil. Irmão, é melhor até mudar de conversa, né? Pelo amor de Deus. O Brasil vai jogar. Brasil dá nada para ninguém, irmão. Quem dá as coisas para a gente é Deus. Não esqueçam disso aqui. Nós somos, aqui nesse mundo, nós somos forasteiros. Nossa pátria não é esta. Vou repetir, tá? Porque alguns ainda têm dúvida. Nossa pátria não é esta. Nossa pátria é celestial. E se as nossas expectativas estiverem firmadas nas coisas do mundo, o apóstolo Paulo foi muito claro: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos ser adventistas que tenham os pés na terra, ok, mas os nossos olhos têm que estar lá em cima, no reino dos céus. Um outro erro silencioso que tem destruído a fé de muitas pessoas. Quando a verdade é usada, mas não é vivida. No grego, verdade é aletheia. Aquilo que não é desvelado, que não está oculto. Mas aqui nós temos um grande paradoxo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quantos acreditam que nós cremos na verdade, que temos a verdade? Levante sua mão. Quantos acreditam que a nossa mensagem é a mensagem verdadeira e fiel da palavra de Deus? Veja, há uma unanimidade. Mas, queridos,
é possível falar a verdade e ainda assim viver escondido dela. Conhecer versículos, aconselhar pessoas, defender princípios de forma apologética, mas internamente negociar aquilo que já foi revelado. É aquele tipo de erro que não aparece publicamente, mas corrói a integridade silenciosamente. Porque a verdade que não é vivida se transforma em peso, não em liberdade. E aos poucos a consciência vai se ajustando ao discurso e não à transformação. Há um livro interessante, o título do livro está aí, O Cristão. Na realidade é O Ateu Cristão, de Craig Groeschel. Ele argumenta que as igrejas estão cheias de pessoas que possuem fé puramente nominal. Elas acreditam na existência de Deus de forma abstrata, mas essa crença não afeta as suas vidas reais. Elas buscam a religião por tradição, conforto ou conveniência social, mas mantêm um controle total de suas próprias decisões, sem submissão a Deus, sem submissão espiritual. O Craig Groeschel chama essas pessoas de cristãos ateus. Falam de Deus, mas vivem como se ele não existisse. O terceiro erro silencioso que corrói a vida espiritual é quando a culpa substitui o arrependimento. Aqui está um dos enganos mais sutis. Culpa parece espiritual, mas na maioria das vezes é apenas emocional. E no Novo Testamento, arrependimento é metanoia, é mudança de mente, mudança de direção, de consciência. Já a culpa apenas acusa, paralisa, e lá na frente se repete o ciclo. É mais ou menos essa equação aqui. Aqui é a equação da culpa. Errar, sentir culpa, prometer mudança e repetir. É igual aquelas promessas de dezembro. 1º de janeiro eu começo a ir para a academia. 1º de janeiro eu vou botar um shape para quando chegar no final do ano eu estar com um shape legal. Não aguenta 15 dias. O shape já foi para as cucuias. Vou começar o ano bíblico. 1º de janeiro. Não passa de Gênesis 20. Aqui está a equação. Errar, sentir culpa, prometer mudança e repetir. Essa equação que nunca, para aqueles que nunca entram no verdadeiro arrependimento, rompendo com um padrão. Queridos, a culpa nos faz olhar para o erro. O arrependimento nos reposiciona diante de Deus. Sem metanoia, ou seja, sem mudança de direção, mudança de mente, não há transformação. Só manutenção do mesmo padrão com linguagem espiritual. Por que nós cometemos os mesmos erros de forma repetitiva? Nós não estamos dispostos a pagar o preço da transformação, a passarmos por uma metamorfose, porque mudança dói. Mudança de comportamento é uma ruptura que não é muito fácil. Mudança de hábito, para os estudiosos da área de psicologia, sabe que isso não é da noite para o dia, isso é um processo. Está você disposto a passar pelas veredas do Calvário, adentrando a dimensão do arrependimento, se libertando da culpa? Só revisando para vocês os 3 erros silenciosos que podem matar a sua vida espiritual: a prática substituindo a presença, a verdade usada, mas não vivida, a culpa substituindo o arrependimento.
O silêncio, queridos, efetua mudanças, nos leva às vezes para a tragédia. Há um ditado interessante, diz: por falta de um grito se perde toda a boiada, né? O silêncio faz com que a boiada estoure e se perca tudo. Mas eu quero voltar para o Salmo com vocês. Olha só como começa o Salmo 39. A primeira frase, na minha versão, que é Nova Almeida Atualizada, diz assim: eu disse comigo mesmo. E aqui eu quero concluir com vocês nesse verso. Essa é a nossa conclusão do sermão dessa manhã. O Salmo 39 apresenta um dos momentos mais humanos e profundos da experiência espiritual de Davi, juntamente com o Salmo 51. Ele declara: eu emudeci, calei acerca do bem, a minha dor se agravou. Davi tentou sufocar a sua dor, esconder suas perguntas e silenciar sua angústia, mas o silêncio não curou as suas feridas. Apenas fez o seu coração arder ainda mais, até que finalmente ele transformou seu silêncio em oração. Davi começa falando, eu disse consigo mesmo, falando consigo mesmo, mas termina, verso 12, ouve, Senhor, a minha oração. Ele termina falando com o próprio Deus. Sabe por quê? Toda crise encontra seu caminho quando a voz do coração se rende à voz do Senhor. Então, se você vive afundado no silêncio da culpa e da dor, chegou o momento de você romper e abrir o seu coração para Deus. E esse é o meu apelo para você nesta manhã. Sua fé tem sido encontro ou apenas hábito? Você vive aquilo que diz acreditar ou apenas sustenta um discurso coerente? Seu arrependimento muda sua direção ou sua culpa só reinicia o ciclo? Talvez, queridos, hoje, aqui em nossa congregação, haja pessoas que, como Davi, estão emudecidas. Não porque lhes faltam palavras, mas porque a dor foi profunda demais. E só você sabe a dor que você tem suportado nesses dias. Você continua servindo, vindo à igreja, às vezes pregando, ensinando em nossas faculdades, liderando, mas há algumas perguntas que você nunca verbalizou, lágrimas que ninguém viu e batalhas que você trava sozinha ou sozinho diante de Deus. Davi descobriu que o silêncio diante dos homens pode ser prudente, mas o silêncio diante de Deus é extremamente perigoso. Quando ele abriu o coração ao Senhor, encontrou não apenas respostas, mas a presença daquele que conhece de forma íntima a fragilidade humana. Hoje Deus não está chamando você para esconder a sua dor, mas para entregá-la. Não para sufocar suas perguntas, mas para levá-las ao trono da graça. O Deus que ouviu Davi continua ouvindo seus filhos e Ele vai ouvir você. Se há algo que você tem carregado em silêncio, uma luta, uma decepção, um medo, um pecado, uma angústia, um cansaço ministerial ou um cansaço familiar, venha hoje, queridos, aos pés do Senhor. Não saia daqui com o coração emudecido. Transforme seu silêncio em oração, sua dor em entrega e sua aflição em confiança. Porque o mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi no silêncio, ainda escuta as orações que não conseguimos expressar em palavras. Hoje, antes de deixar este lugar, entregue ao Senhor aquilo que você tem tentado carregar sozinho. Ele conhece o seu silêncio e deseja transformar a sua dor em esperança. Por fim, se você esquecer de tudo o que nós falamos nesta manhã, guarde esta frase para você. O mais perigoso não é estar apenas longe de Deus,
É pensar que está perto, quando na verdade você só se acostumou com a distância. Deseja você romper com aquilo que te amargura, com aquele sentimento ruim causado por alguém que lhe afligiu aqui dentro da instituição. Você não consegue olhar para aquela pessoa e carrega essa angústia dentro de si, e Deus te chamando, te convidando para libertar. Ou a dor do peso do pecado do passado. Às vezes nós pensamos que estamos perto de Deus, queridos, mas o nosso silêncio evidencia que estamos muito distantes. Se seu desejo é abrir o seu coração para Deus nesta manhã e romper com esse silêncio, fique em pé para que juntos possamos nos entregar mais uma vez àquele que libertou Davi daquela situação e que hoje vai libertar a mim e a você também. Você que nos assiste, feche seus olhos também onde você estiver e permita que Deus rompa com o seu silêncio e lhe dê esperança. Oremos. Pai bondoso, às vezes somos emudecidos pelas dificuldades deste mundo, as decepções com os outros, as decepções consigo mesmo, as dores, as aflições, decepcionados com os filhos, com os amigos, pecados passados que carregamos ainda o peso da culpa. Mas nesta manhã, querido Deus, nós sentimos a Tua presença e a Tua palavra nos alcançou. Por isso, neste momento, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, nós queremos romper com esse silêncio e abrir o nosso coração para Ti. Pois nós queremos sair da Tua igreja em paz. Porque a Sua promessa é essa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós queremos desfrutar do ambiente de paz, nesse relacionamento entre o humano com o divino. Abençoa as nossas famílias, Pai, as mulheres, os homens, os jovens, as crianças, para que nós possamos realmente desfrutar da verdade, vivendo. É falar sobre, como consequência de falarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É transbordarmos de testemunho, porque somos cheios pelo Espírito Santo do Senhor. Limpa-nos, Senhor Deus, de toda impureza. Remove a mágoa do nosso coração. Que agora as vozes emudecidas encerrem esta oração, todos juntos dizendo amém e glória a Deus. Deus abençoe a todos.